Oferecimento: Construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios, 3338-2055, Londrina. Olá, bom dia! Segunda-feira, 7 de agosto de 2023. Estamos na 18ª semana do Tempo Comum. O nosso super abraço de hoje vai para a Elinelli, que me escreveu dizendo o seguinte: ouvir o Evangelho todos os dias, assim que acordo, mudou para melhor a minha vida. Muito obrigado, Elinelli, que Deus abençoe muito você, viu? Que mora inclusive lá em Poconé, Portal do Pantanal, em Mato Grosso. Também aquele super abraço para o ouvinte Nanda Martins, que fala de Vazente, interior de Minas Gerais. Ela me escreveu dizendo que é edificante acompanhar diariamente o Evangelho do dia. Muito obrigado pelo carinho de vocês, que com certeza são sinais da graça de Deus para a gente continuar. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos fizeste chegar ao começo deste dia, salvai-nos hoje com o vosso poder, para não cairmos em nenhum pecado e fazermos sempre a vossa vontade em nossos pensamentos, palavras e ações. Amém. Mateus capítulo 14, versículos de 13 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A história da multiplicação dos pães é um dos episódios mais interessantes dos evangelhos. Ele tem, portanto, um alto grau de confiabilidade e é importante para compreender a missão de Jesus e a tarefa dos discípulos. A multidão segue Jesus porque precisa dele. E ele sente compaixão por todas aquelas pessoas. Essa atitude manifesta a misericórdia que surge de uma emoção interna e visceral. No Evangelho de Mateus, esta atitude característica de Jesus o leva a ajudar o povo, chamando os 12 para a missão, ou curando os enfermos. Nessa situação, a compaixão de Jesus não é apenas motivo da sua ação terapêutica, mas também da multiplicação dos pães. A atitude dos discípulos, narrada aí no Evangelho de hoje, recorda a resistência e a descrença do povo de Israel face ao poder de Deus, que se traduz em ações gratuitas para os homens. Êxodo capítulo 16, 1 Reis capítulo 17,
Segundo Reis, capítulo 4, Salmo 78. De acordo com o uso tradicional judaico, Jesus pega o pão e pronuncia a bênção com a qual a refeição começa. O significado eucarístico do episódio é sublinhado de modo particular. O versículo 19 antecipa de modo preciso o texto da consagração eucarística. O modelo do Antigo Testamento dessa história é a multiplicação dos pães do profeta Eliseu, segundo Reis, capítulo 4. Nas mãos de Jesus, o pouco se torna muito, sobra para todos e ainda sobra mais. Claro, os discípulos não podem satisfazer a multidão. Eles podem fazer muito pouco, como veremos mais adiante no Evangelho a respeito da cura da criança epilética, lá no capítulo 17 de Mateus. Diante da multidão, os discípulos se encontram sempre de mãos vazias. E até nós, padres, pastores da igreja, ficamos de mãos vazias diante do povo, só podemos distribuir o pão que Jesus nos oferece. Hoje a igreja celebra São Sisto II, Papa, e seus companheiros diáconos. Os anos que se seguiram de 250 até 260 foram um dos mais terríveis e ao mesmo tempo gloriosos do cristianismo. Terríveis devido à fúria dos imperadores Décio e Valeriano, e gloriosos por conta da têmpera dos inúmeros mártires que foram os que glorificaram a Deus de maneira surpreendente. O Santo Papa Sisto II, a quem celebramos neste dia, foi um desses homens que soube transformar o terrível em glória, a partir do seu testemunho de fé, amor e esperança em Cristo Jesus. Pertence à lista de 5 consecutivos papas mártires. São Sisto II governou a igreja durante o ano de 257 a 258, e nesse tempo semeou a paz e a unidade no seio da Igreja de Cristo. Foi decapitado pela polícia durante uma cerimônia clandestina que ele celebrava no cemitério da Via Ápia. Foram ao mesmo tempo executados 6 dos 7 diáconos que o rodeavam. Só pouparam algum tempo o diácono Lourenço, seu tesoureiro, a quem deixaram 4 dias para entregar os bens da igreja. Assim se procedia desde que o imperador Valeriano, mais ou menos aí 260, estabelecer a pena de morte sem julgamento, só com verificação de identidade contra bispos, padres e diáconos da religião cristã. Dessa forma, São Sisto II e seus companheiros mártires entregaram a vida deles em sinal de fidelidade a Cristo e foram recompensados com o tesouro da eternidade no céu. O martírio torna-se um grande testemunho para a comunidade cristã, além de fomentar a fé na vida eterna e na verdade do Evangelho. A comunidade a qual esses homens participavam foi enriquecida e amadurecida pela dor da tragédia, transformada em alegria e admiração popular. Aos mártires pedimos fortaleza da fé contra as tentações que vivemos constantemente, além da sabedoria para superar as provações, perseguições e ocasiões de luta. São Sisto, nosso exemplo de pastor, rogamos a intercessão e bênçãos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma excelente semana para você e que tudo de bom aconteça aí na sua vida.